E não sei se você já percebeu isso, mas com certeza já percebeu o tanto que nós somos influenciados pela nossa cultura. Por isso que a gente lançou essa série, Contra a Cultura. Por quê? Porque nós somos muito, muito influenciados pela nossa cultura. Nós somos influenciados pelas músicas que a gente ouve, nós somos influenciados pelos livros que a gente lê, nós somos influenciados pela Netflix que a gente assiste, nós somos influenciados pela TV Globo, pela SBT, eu não sei o que você assiste, mas nós somos muito influenciados, Só que o problema disso é que essa influência nem sempre ela é positiva. Nós somos influenciados, às vezes, a ficar pensando cada vez mais em nós, a nos tornarmos pessoas egoístas, pessoas orgulhosas. Então, à medida que a gente vai vivendo nessa cultura, a gente fala assim, meu Deus, será que é possível viver contra isso? Será que é possível ir contra? Você percebe que é lá no seu trabalho, onde você está, não existe mais o certo e o errado, né? O errado virou o certo virou errado, e assim, as pessoas fazem de tudo para poder dar um jeito, para poder passar por cima. Mas todo mundo faz, não tem problema não. Se a gente esconder da polícia, está tudo certo, né? Se a polícia não pegar, a gente continua fazendo. Então, assim, isso ficou normal, né? E à medida que a gente vai vivendo, você começa a pensar assim, será que é possível viver contra isso? Será que é possível ir contra essa cultura? Então, nessa série, a gente viu sim que a sociedade, ela ela tem um modus operandi, ela tem uma forma de levar aí as nossas vidas, ela impõe sobre nós algumas culturas, alguns padrões, sim, isso acontece, tá bom? Mas nós fomos chamados para viver contra a cultura. Então, isso nós temos repetido aqui durante todos os episódios dessa série. Nós somos chamados para viver contra essa cultura. Então, enquanto está todo mundo indo para lá, nós fomos chamados para poder ir para o outro lado, para poder ir contra essa cultura, andar na contramão. Tá? A Bíblia diz, não sou eu quem estou dizendo, mas a Bíblia diz que esse sistema do mundão aí, o sistema do mundo, ele pertence ao maligno, ao mal. A Bíblia diz isso, o sistema do mundo, ele pertence ao mal. É por isso que existe tanta fome no mundo, tanta tristeza no mundo, tanta gente passando gente para trás. É por isso que existe o fiado, é por isso que existe tudo doenças, é por isso que as pessoas morrem, por conta que o mundo ele pertence, esse sistema que a gente vive, ele pertence ao mal. E a gente fica pensando assim, será que tem como viver isso aí? Aí eu te faço uma pergunta, será que é nesse mundo que você quer viver? É nesse mundo que pessoas passam outras para trás que você quer colocar os seus filhos para crescer? É nesse mundão louco que você quer que os seus netos cresçam? É nesse mundo que você quer? É nesse mundo de pessoas ignorantes, orgulhosas? É nesse estilo de mundo que você quer colocar criança no mundo, educar filho, casar? É nesse sistema? Com certeza a sua resposta é não, Tiago. Não é nesse sistema, não é nisso aí que eu quero criar os meus filhos. Não é nesse sistema que eu quero ser um profissional. Eu não quero ser um profissional nesse mundo corrompido. É por isso que nós somos chamados para poder andar contra a cultura. E talvez você já percebeu isso, o quanto nós andamos corridos e atarefados. Não sei se você também tem essa impressão, de chegar no final do dia, você ter aquela sensação assim de que você está cansado, está sobrecarregado, mas parece que você não produziu nada de efetivo. Você trabalhou, você está cansado, você está morto, você chega em casa assim, nossa, as últimas, você vai chegar 9, 10 da noite assim, você está carregado, e você deita na cama assim, você fala, nossa, eu estou tão cansado, mas parece que eu não fiz nada de útil, só estou cansado, porque... Eu conversando com alguns amigos durante a semana, e é exatamente essa expressão que a gente usa. É a correria do dia a dia. É a correria, está corrido? Está corrido, né? Nossa, estou na correria aí, né? Você já ouviu essa expressão? É a correria do dia a dia aí, né? Deixa a gente assim, né? Todo mundo corrido. E às vezes você pensa assim, mas que correria é essa?
que deixa a gente cansado e com essa mesma sensação. Você já percebeu que você não tem tempo mais para poder reunir sua família igual você reunia antigamente? Você já percebeu que você não tem tempo mais para poder ir na casa daquele amigo, visitar aquele amigo? Né? Sempre vocês estão conversando, tem que fazer, tá corrido, né? Mas vamos marcar, vai saindo, vamos marcar. E cada um vai para um lado e ninguém marcou nada. Tem que marcar, manda no grupo, né? Vamos marcar. E a gente fica assim, tem que fazer. E a gente sempre vai dando desculpa. Você já percebeu que está tão corrido que você nem consegue mais fazer aquelas atividades que você gosta? Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso, tanto tempo que eu não viajo, tanto tempo que eu não vou na casa de não sei quem. Parece que há uns tempos atrás a gente tinha mais tempo, mas a gente não consegue fazer as coisas mais porque está corrido. A gente acorda na correria, a gente trabalha naquela correria, a gente vai dormir naquela correria, e você acorda no outro dia, parece que você nem descansou de noite. Você deita assim, o celular vai o celular começa a tocar, você fala, meu Deus, já tem que acordar para trabalhar. Isso acontece comigo? Acho que não. Talvez estou falando esse montão de coisa aqui, e você está se identificando aí. Será que o Tiaguinho está lá em casa? Né? Será que isso acontece? Gente, isso acontece com a gente. Né? Você está se identificando com isso daí. Mas e se eu dissesse para você que tem como a gente mudar isso? Se eu dissesse para você que tem uma forma de viver, que tem como a gente mudar e melhorar esse nosso sistema. A Bíblia, ela apresenta para nós uma estratégia, ela apresenta para nós uma solução para a gente mudar radicalmente o nosso estilo de vida. Por isso, hoje à noite, nós vamos falar sobre oração. O quarto episódio da nossa série é sobre oração. A oração é algo que pode mudar radicalmente a nossa vida. Talvez você tenha algumas dúvidas sobre oração, ou quem sabe não, você é o expert na oração, você sabe todas as orações de cor e salteado. Então, assim, se você tem dúvidas sobre oração, eu acredito que depois desse nosso tempo juntos aqui, você vai tirar bastante das suas dúvidas. Se você já é um ninja das orações aí, então eu quero convidar você a repensar a sua oração, o modo que você ora, as suas práticas de oração, tá bom? Então, assim, uma coisa que a gente não pode negar, eu e você não podemos negar, é que nós não damos o devido valor para a oração. Não é verdade? Nós não damos um devido valor para a oração. E aí, conversando com algumas pessoas, essa semana eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Se você votou lá, muito obrigado, você contribuiu para essa mensagem, ou seja, você vai pregar junto comigo. Eu fiz uma enquete lá perguntando para as pessoas, né, para as pessoas votarem, como que funciona a oração, se elas oram ou não, como que é e tudo mais. E gente, que legal, muita gente votou, muita gente falou, se expressou, e a maioria das pessoas não consegue valorizar a oração, sabe por quê? Por conta da correria, por conta da rotina, é muito corrido, passou o dia, quando chega a noite, você fala, meu Deus, eu nem orei hoje, aí você começa a orar, Deus, abençoa meus pecados, amém, e você acorda no outro dia, né? Fala, meu Deus, o que eu orei, Senhor me perdoa, porque eu pedi para abençoar pecado, não, Deus, não faz isso não. Né? Não sei se você já teve essa experiência de orar com sono, orar com fome, você começa, Deus, e aí você vai viajando na maionese. Então, a rotina é algo que nos impede de orar do jeito que a gente deveria orar, a importância. Outras pessoas falaram que não conseguem orar porque não sabem como orar. E eu fiquei assim, nossa, é verdade. Né? Às vezes você parou aquele tempo, eu não sei que você já fez isso na sua casa, agora eu vou fazer as minhas orações quieto. Aí você começou a orar. Deus, muito obrigado por esse dia. A conta de luz vence amanhã, eu preciso pagar, lá tem que levar no Verde Perto para poder pagar as contas e tal, o boleto da escola. Senhor, abençoa os meus filhos, eu quero te agradecer. Nossa, o que eu vou fazer para o almoço hoje e tal, tenho que pensar e tal. E você começou a viajar entre as orações. Isso acontece comigo, isso, gente?
E quando você começa a perceber, já deu horário, já passou, você passou ali algum tempo e você tem que responder esse WhatsApp aqui do fulano. Nossa, eu não respondi, tal. Aí você responde, aí você volta, Senhor, então, como que é e tal. Você começa a orar. Então, eu comecei a perceber, e nas respostas, que as pessoas falam assim, nossa, eu não sei como orar. Assim, eu sento diante de Deus, eu até separo o tempo, mas daí parece que vai faltando palavras. Eu começo a inventar e começo a falar, às vezes, a mesma coisa de outro jeito, e o tempo parece que não vai. Então, assim, algumas pessoas realmente não sabem, não têm dificuldade. E eu falei assim, que legal, vamos falar sobre isso domingo. Né? Então, se você está se identificando, está aqui rindo aí para você, se identificando, então essa mensagem tem tudo a ver com você. Né? Oração. Talvez você já tenha as suas práticas, talvez você não tenha certinho, né, as suas práticas. Assim, o que a gente pode dizer é que a maioria das pessoas não tem tempo e aí não valoriza. Então, depois de hoje, eu acredito que isso não vai ser tanto um problema para você, porque a Bíblia nos ensina muito sobre oração. Né? E mais do que isso, ela nos dá um roteiro, a forma certa de orar, e não só a forma certa de orar, mas o que falar para Deus. Olha que legal, a Bíblia nos orienta a como falar para Deus. Então, assim, talvez você já tenha até um conceito definido sobre oração. Eu respeito, tá? Respeito todas as religiões. A gente tem pessoas de todas as religiões aqui hoje à noite. Então, assim, eu respeito a sua forma de orar, a sua forma de rezar, a sua forma de ser devoto, né? Então, mas eu gostaria de convidar você a repensar um pouco as suas orações. A repensar assim, será que eu estou fazendo a forma certa? E hoje, assim, eu não vou falar, vou deixar a Bíblia falar e nos ensinar a forma certa de nós fazermos as nossas orações. Então, assim, antes de te dizer o que é oração, eu quero te dizer o que não é oração. Tá? O que a oração, ela não é, tá bom? O que a oração não é. Primeira coisa, a oração, ela não é uma autopromoção. Tá? A oração, ela não é essa autopromoção. Por que eu te digo que a oração, ela não é essa autopromoção? Tá bom? Tem um texto, e para poder a gente falar um pouco sobre isso, eu quero usar com vocês o texto de Mateus, tá bom? O texto de Mateus, no capítulo 6, tá bom? A gente vai ler do versículo 5 até o versículo 13. Por quê? Porque foi Jesus quem disse. Tá? Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso. E eu quero que você pense comigo, a partir lá do Evangelho de Mateus, o que a oração não é. Então, a primeira coisa que a oração não é essa autopromoção. Olha o que esse versículo diz, gente, que interessante. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas. Gente, acreditem, tinha gente que gostava de orar nas esquinas, parar e orar nas esquinas. Então, não sejam as pessoas onde todo mundo vai te ver. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa a não ser essa. Jesus está dizendo aqui que a oração não é um meio de nós nos autopromovermos, tá? O que acontecia na cultura de Jesus? Deixa eu explicar para você, tá? Algumas pessoas tinham o hábito de orar somente em público. Por que elas oravam em público? Porque os outros viam. Olha que gente interessante. Você conhece aquela pessoa que, quando ela está com você, ela é uma coisa, mas quando ela chega na frente dos outros, ela se transforma? Ela fala, você fica olhando assim, estava comigo até agora, chegou agora, se transformou. Exatamente esse tipo de gente que Jesus pediu para a gente não ser. Na frente dos outros, se transformar, se autopromover. Então, eu fiquei pensando numa experiência essa semana, eu não sei você, mas quando a gente está orando em grupo, e aí divide, fulano vai orar sobre isso, fulano sobre aquilo, tudo mais. Até chegar a sua vez de orar, você fica ou não fica pensando no que você vai orar? E às vezes você nem está ouvindo a oração das outras pessoas. Você fica assim, meu Deus, o que eu vou orar? Senhor, tomara que eu não fale uma besteira, tomara que eu não fale algo errado. Como que eu vou começar? Senhor, já sei, eu vou começar Santo e Poderoso Deus. Não, Santo e Poderoso Deus é muito chato. Vou começar diferente. E aí você fica pensando, aí chegou a sua vez de orar. Aí você muda a voz. Ô Deus. A oração não é o quê, gente?
uma autopromoção, né? Você conhece pessoas que mudam a voz quando vão orar? Né? Que está conversando com você normal. Ah, Tiaguinho, ora aí. Glorioso Deus. Cara, que isso, velho. Então, assim, a primeira coisa que Jesus está falando assim, olha, quando vocês forem orarem, então, assim, não seja essa pessoa que muda a voz, que muda o jeito, que muda a forma de falar, que muda, sabe assim, não, você precisa ser você. Você tem que falar com Deus. E, assim, eu fiquei muito pensando, falei, nossa, o tanto que eu já tentei me autopromover orando. Né? Nossa, como que eu vou começar? Vou começar com Jesus? Não. Vou começar com Deus, que é mais forte, talvez. Vou começar com o quê? Ah, Espírito Santo. Espírito Santo dá uma ideia que eu sou mais íntimo de Deus. Então, assim, a gente faz essas coisas na nossa mente, antes, sem perceber, gente. Sem perceber. Então, é sobre isso. Então, Jesus está falando assim, ó, na minha época também tinha pessoas assim, que na rodinha ficavam pensando assim, como que vão começar a orar? Eu gostaria que você repensasse isso, à luz da palavra de Deus. Então, assim, o que Jesus está falando? Quando vocês forem orarem, o grande segredo não está o que você está falando e quantas vezes você está repetindo. Não tem nada a ver com isso. Mas está na intenção do seu coração. Não quero que vocês fiquem repetindo. Não tem nada a ver com isso. Quem faz isso é quem não conhece a Deus. Ah, eu aprendi que tinha que ser assim, eu só replico. Jesus está falando com você. Olha, não quero só que você ouve aquilo que te ensinaram. Eu quero que você veja o que a palavra está dizendo. A Bíblia está dizendo para a gente não fazer dessa forma. Então, assim, e quem recebe a oração está preocupado com algo que vai muito além das nossas palavras. Está preocupado com a motivação do nosso coração. Só que tem um outro aspecto que a oração não é. Não é. Para quebrar paradigma dentro do seu coração. A oração não é manipulação. Olha por que a oração não é manipulação. Olha o que o versículo 8 diz. Não sejam como eles. Eles quem? Os gentios, os hipócritas, tá? Pois o seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Às vezes a gente ora achando que a oração é uma ouvidoria do céu, é um saque, né? É uma central de atendimento ao consumidor. A gente ora achando assim, olha, tem uma central de atendimento ao consumidor aí no céu, e eu estou orando, deve ter algum anjo lá recebendo e passando, essa daqui vai para Deus, essa vai para Jesus, vai passando. E a oração não é isso aí, gente. A oração não é essa manipulação. Olha o que o texto diz, o seu pai sabe exatamente o que você quer, exatamente aquilo que você precisa. Você já teve a experiência de orar, detalhando para Deus assim, Deus, ontem à noite aconteceu tal coisa e tudo. E aí você começa a detalhar para Deus assim, para tentar, quem sabe, convencer a Deus, e Deus ficar com pena de você e falar, não, olha o jeito que ele e que ela pediu. Não, eu vou ter que, né, fazer isso por ela. Às vezes a gente chega diante de Deus e começa a falar, pai, mas olha, a tal fulana e tudo mais, e veio isso e aquilo, depois eu falei para ela assim, e sabe o que ela falou, Deus, para mim? Ela falou isso e tudo mais, tudo mais. E aí a gente ora como se Deus não soubesse da situação. E a gente só que sabe por que a gente faz isso? Porque a gente quer puxar a sardinha para o nosso lado. A gente quer orar para Deus e falar assim, nossa, com certeza, estou do seu lado, meu filho amado, minha filha amada. Vai lá, você vai vencer, você vai ganhar. E a gente começa a querer manipular Deus, achando que Deus não está alheio. Mas, Tiago, não está falando aqui que o pai sabe do que eu preciso? Talvez tenha pergunta aí. Tá, mas se Deus sabe de tudo que eu preciso, e eu não tenho que ficar inventando para Deus, para que eu tenho que orar? Se Deus já sabe que eu preciso. É só eu olhar para Deus, dar uma piscada, olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor sabe. É uma boa pergunta. Por que a gente tem que orar, sendo que Deus já sabe de todas as coisas? Perguntei primeiro. Ei, Deus sabe de todas as coisas, mas eu não sei. Você sabe de todas as coisas? Você não sabe de todas as coisas também. Deus sabe de todas as coisas, mas nós não sabemos. É basicamente assim, eu sei tudo que o meu filho Noah precisa. Eu sei. Quando ele precisa de roupa, de calçado, tudo mais, e a Dani, a gente conversa. Eu sei quando ele precisa de algo. O dia que ele entender que ele precisa de algo, para quem vocês acham que eu quero que ele venha pedir? A primeira pessoa para ele vir reclamar que está precisando de alguma coisa. É para você? É para o vô e para a avó?
Para quem que é que eu quero que o meu filho peça quando ele precisa de algo? Para quem que você quer, Elisa? A primeira pessoa que eu quero. Então, é exatamente isso. Então, por que a gente tem que orar? Porque o nosso Pai nos ama. E Ele quer ouvir o que está no nosso coração. Então, por que você tem que orar se Deus já sabe de tudo? Porque o seu Pai te ama, Ele quer que você fale com Ele. Então, é basicamente isso. Ele não quer que você manipule Ele. Deus sabe o que é. Eu estou sem aquilo, tudo mais. Deus, eu preciso tanto. E Deus fica, Deus, mas eu preciso tanto desse namorado, dessa namorada. Eu preciso, Deus, dá para mim. E Deus fica, você sabe, e tudo mais, que legal. Então, assim, a gente vai tentando fazer essas manipulaçãozinhas aí com Deus. E orar não é sobre pedir algo, mas é sobre a gente encontrar esse algo, sabe? A gente entregar esse algo. Não está errado pedir, tá, gente? O Tiaguinho falou que não tem que pedir nada para Deus. Não está errado pedir. Você pode falar com Deus, você pode pedir aquilo que você quer. Só que o que Jesus quer que a gente entenda é que oração é muito mais do que pedir alguma coisa. Oração vai além da gente pedir alguma coisa. Então, assim, depois de Jesus explicar o que oração não é, Jesus começa então a falar o que a oração é. Tá? E qual é a forma certa de orar. E Jesus, ele nos ensina uma oração que ficou universalmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Né? Ele ensina, depois disso daí que ele falou, então ele já tirou dúvida de todo mundo, tirou dúvida sua com certeza, tirou dúvida minha, aí ele ensina uma oração. Ele fala, então quando vocês vão orar, e essa oração ficou universalmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Só que deixa eu falar uma coisa, mais do que palavras para a gente repetir a oração do Pai Nosso, mais do que só ser palavras para a gente repetir, a oração do Pai Nosso é um exemplo de um relacionamento que Deus espera que a gente tenha com Ele. Mais do que só falar, Pai Nosso, está no céu, santificado. Mais do que isso, a oração do Pai Nosso é um exemplo de um relacionamento que Deus espera que a gente tenha com Ele. Então, o que eu poderia dizer para você que a oração é? A oração é se relacionar profundamente com Deus. Então, o dia que cair na prova lá e você precisar responder o que é a oração, você pode responder isso. Não, a oração é se relacionar profundamente com Deus. As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, como você sabe disso? Fala, aprendi um dia aí. Oração é se relacionar profundamente com Deus. E é isso que Jesus nos ensina, porque o texto continua sendo discorrido. Olha o que diz o versículo 9, tá, de Mateus 6. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que Deus, mais chocante, que Jesus quer que a gente saiba aqui é que Deus é o nosso Pai. Então, assim, Jesus poderia ter falado várias coisas, mas Ele falou para nós assim, olha, nesse relacionamento aí, existe um pai e um filho, e Deus é o seu Pai. Para nós hoje, falar assim, Tiago, mas eu já ouvi que Deus é Pai. Talvez você ouviu hoje, mas na cultura de Jesus, as pessoas não falavam que Deus era Pai. Era praticamente pecado chamar Deus de Pai. Elas olhavam para Deus como um Senhor. Elas olhavam para Deus como algo muito distante. Não, Deus é o meu Senhor. E a gente tem que olhar para Deus assim também como um Senhor. Deus é o nosso Senhor, com certeza. Então, assim, o judeu no Antigo Testamento, ele não chamava Deus de Pai. Era o meu Senhor. Né? Inclusive, quando Moisés está conversando com Deus ali, ele pergunta, tá, mas como que é o seu nome? Aí Deus fala assim, meu nome é Eu Sou. Então, isso, na verdade, quando Deus fala isso, Deus sopra um tetragrama assim, criptografado, né? E aí o judeu, ele transmite isso, ele descriptografa essa palavra, e ele coloca lá, eu até poderia ter trago para vocês e acabei esquecendo, esse nome de Deus. Então ele sopra assim, então por quê? Porque tinha essa ideia da reverência. Então assim, no Antigo Testamento, então, para Jesus falar isso aqui, ele quebrou um montão de barreira. No Antigo Testamento, para alguém chegar perto de Deus assim, era muito difícil. Isso não acontecia.
Hoje a gente vem para cá, você está na sua casa, você vai tomar seu banho, você coloca uma música e você começa a falar com Deus, mas não era assim, nem sempre foi assim. As pessoas tinham um distanciamento. Você tem uma noção? Para encontrar com Deus, tinha um lugar específico. Não era assim, vou aqui e tal, vou na casa do fulano, lá comer um churrasco na casa do Pezão, e a gente está lá, vamos orar, Pezão, vamos orar e tal. E Deus está ali. Não era assim. Era diferente. Tinha um lugar específico. E nesse lugar específico, você acha que todo mundo podia entrar? Só algumas pessoas poderiam entrar. E dentro desse lugar que só algumas pessoas poderiam entrar, tinha um outro lugar ainda mais fechado, mais específico, que somente um homem poderia entrar. E esse homem não poderia entrar de qualquer jeito, não. O nome desse lugar era o Santo dos Santos lá. Então, para esse homem chegar lá, olha que negócio legal. Ele tinha que estar zerado assim de pecado, tinha que estar top. E ele entrava ainda assim meio desconfiado. Ele entrava com uma corda amarrada assim, no pé. Por quê? Porque se ele entrasse lá na presença de Deus e fosse julgado ali que ele não estava digno para estar ali, sabe o que acontecia com ele? Puf! Ele morria na hora. E aí quem estava lá fora pegava a cordinha e puxava para trás. Por quê? Porque ninguém era doido de entrar lá também. Não podia entrar lá. Então ele entrava com um sininho assim nas roupas, né? Então enquanto está tocando o sininho, quer dizer que ele não caiu ainda. E aí ele podia ir lá, entrar, oferecer o sacrifício e voltava. Se o sininho parasse de tocar, a galera já puxa a corda que deu ruim, né? Puxa para trás. Então assim, tinha muito distanciamento. A Bíblia diz que tinha uma cortina que separava, um véu que separava a presença de Deus dos homens. Tiago, mas por que Jesus falou então que Deus é Pai, se tem todo esse respeito? Porque no dia que Jesus morreu, a Bíblia diz que essa cortina, esse véu, ele se rasgou de cima até embaixo, ou seja, o próprio Pai rasgou as vestes, ele rasgou, e ele falou, agora, sabe vocês? Vocês podem entrar e me chamar de Pai. Então, foi isso que aconteceu. A morte de Jesus fez isso com a gente. Gente, Jesus é top demais. Então, ele nos colocou agora na presença de Deus. E ele falou assim, então agora quando você for orar, você não precisa ter medo de morrer. Agora você pode chegar na sua presença, onde você estiver, e falar assim, Pai. Gente, essa palavra é muito gostosa. Pai. Quando o Noah fala, papai, você está doido. Quando eu recebo um áudio, às vezes a Dani manda, fala com o papai. Nossa, papai, compra um negócio da Homem-Aranha para mim. Geralmente é assim, né? Papai. Gente, é maravilhoso. Você fica imaginando, né? Lá de Petrolina, Mateusão mandando, oi, pai. Pá, o coração ganhou o dia. É gostoso ouvir o nome de pai. Então, é isso que Jesus fez. Então, Jesus falou assim, olha, entra na presença e chama Deus de Pai. E não é só Pai, é um Pai que é nosso, indica proximidade, indica relacionamento. Deus não está longe. Talvez você pense assim, Tiago, mas eu sempre tento orar e parece que, sei lá, não passa nem no teto, sabe? Parece que eu estou orando, falando, essa pessoa acha que eu sou louco. Gente, a palavra Pai e um Pai Nosso indica que Deus está perto de nós. Você pode achar, você entrou aqui talvez achando que Deus não ouve as suas orações, mas Deus fala com você agora através da palavra dele. Eu estou ouvindo você me chamar de Pai. Eu estou ouvindo as suas orações. Então, assim, Deus é um Pai que está perto, é um Pai que está próximo. Não desista, não pare de orar. Deus é esse Pai maravilhoso, tá bom? E ele continua dizendo assim, olha, Pai nosso que está onde? No céu. Então, assim, céu não é somente o lugar onde Deus está. Céu é o lugar onde Deus está trabalhando para nos levar para lá. Então, não é só um lugar imaginário aí, sei lá, que os filmes falam, um negócio doido aí, cheio de nuvenzinha, a gente fica pulando de uma nuvem para outra. Não vai ser isso aí. Mas céu é uma cidade, é um lugar onde Deus está trabalhando para nos levar para lá. Uma cidade onde o governo vai ser top, onde vai funcionar tudo. Deus está trabalhando nesse lugar para nos levar para lá. E parece que nada que a gente vive aqui pode satisfazer, assim, preencher a alegria do que vai ser o céu.
Você pode tentar, você viaja, você vai para as Maldivas, você faz qualquer coisa, compra um carro top, não satisfaz nem de perto a alegria que vai ser o céu. Às vezes eu fico viajando, assim, pensando, e talvez você também fique assim um pouco, mas pode viajar, porque vai ser um lugar incrível. É por isso, talvez, que acho que foi C.S. Lewis que falou essa frase, né? C.S. Lewis disse uma frase muito interessante. Ele falou assim, olha, eu descobri em mim mesmo alguns desejos dos quais nada nessa terra pode satisfazer. Eu tentei descobrir que eu tenho um montão de coisa aqui que nada satisfaz. A única explicação lógica para isso é que eu fui feito para um outro mundo. Se temos em nós desejos que nada pode satisfazer, não é porque eu não presto, é porque nós não fomos feitos para cá. Deus, o nosso Pai que estás no céu, está preparando e trabalhando para nos levar para lá. Então, a oração, ela é algo que explode a nossa mente. É muito legal. E Jesus não para por aí, não. Ele continua. Por quê? Porque orar, gente, o que é orar, gente? Orar é se relacionar profundamente com Deus. Isso é oração. É orar, se relacionar profundamente com Deus. Então, assim, eu te pergunto, então como que a gente tem que orar, Tiaguinho? Então, se tem uma forma de orar, como que a gente vai orar? Olha o que o texto diz. Olha, mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto e feche a sua porta e ore ao seu pai em segredo. Então, o seu pai, que está te observando em segredo, ele vai te recompensar. Isso aqui, gente, é uma loucura. Isso aqui é uma contracultura. Tá? Isso é uma contracultura. Porque a ideia aqui não é você ter um cômodo separado para oração. Ah, Tiago, lá na casa não tem um quarto para oração, não consigo orar, porque dorme eu e mais meus 3 irmãos num quarto. Não. Então, Jesus não está falando para você ter um quarto separado, né? Um quarto de guerra. Ah, você não tem um quarto de guerra. Não, Jesus não está falando sobre isso. Até porque a audiência de Jesus aqui eram pessoas que, na maioria das vezes, tinham um cômodo só em casa e fazia tudo naquele cômodo. Então, Jesus não está falando isso. O que Jesus está querendo dizer? Ele fala, olha, a oração é um relacionamento muito íntimo e muito pessoal. Então, assim, se você tem um lugar privado para você poder orar, então você ora. Se você não tem um lugar privado, procura um lugar discreto e ore. Eu só não quero que você faça isso assim escancaradamente. Então, Jesus está condenando a oração pública? Não, muito pelo contrário. Jesus está condenando a intenção do nosso coração. Porque orar é falar. Você imagina se eu quero falar com o Gils, por exemplo, agora. E aí, está todo mundo aqui, e eu converso. E aí, Gils, tudo bem com você? E tal, isso aqui. A gente começa a conversar. Alguém fala assim, se vocês querem conversar, vocês vão para o privado. Né? Aqui é um ambiente coletivo. Então, é basicamente isso que Jesus está falando. Quer conversar com Deus? Vai para o privado, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e conversa. A ênfase aqui não está no local, a ênfase aqui está na atitude do coração. O quarto traz uma ideia de intimidade. E é isso que Deus quer ter com a gente, intimidade. A palavra segredo aqui é a palavra cripto, tá? E é a mesma palavra que a gente usa hoje para poder criptografar moedas, criptografar arquivos e tudo mais. Então, olha que negócio interessante. Você vai para o teu quarto e você ora ao seu pai em segredo. Eu fiquei pensando um negócio interessante. Se eu oro ao meu pai em segredo, às vezes eu oro ao meu pai em segredo, isso quer dizer que Deus tem uma forma de interpretar lá, de descriptografar as minhas orações. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele dia que você não consegue nem falar, você só consegue chorar? Sabe aquele dia que parece que as palavras não saem certo da sua boca e você só quer ligar uma música e deixar a água cair na sua cabeça e falando assim, você não consegue orar, você não sabe o que falar. A Bíblia diz que Deus está entendendo isso. O secreto, Deus ouve os gemidos do nosso coração. Deus ouve os sussurros da nossa alma. Tem uma experiência lá em 1 Samuel, de uma mulher chamada Ana. Ela chegou diante de Deus para poder orar. E ela começou a orar, ela não tinha filho. E ela queria pedir para Deus um filho. E olha que negócio interessante. Ela começou a orar, quem estava de fora achou que ela estava bêbada. O sacerdote estava olhando para ela assim e falou, essa mulher está bêbada aí, porque não está dando para entender o que ela fala.
Mas Deus estava ouvindo a oração de Ana e respondendo a oração de Ana. Sabe aquele dia que você não consegue orar, você só consegue chorar, ou você só consegue, Deus está ouvindo o seu coração. Deus está ouvindo a sua alma. Deus está ouvindo o seu coração clamar. Então não desista, não desanime. Talvez isso possa ser até uma confirmação para você que tem orado aí, e às vezes você não encontra palavras para orar. Deus está ouvindo o seu coração sussurrar. Então assim, isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. E é assim que Deus faz com a gente. Então, como recompensa disso, a gente às vezes sai melhor, né? Então fala assim, ó, o seu pai que te vê em segredo, ele vai te recompensar. Aí você fala assim, Tiago, mas parece que eu orei e Deus não recompensou nada não. Parece que eu orei e não fui recompensado. Parece que eu orei e as coisas não veio. Talvez você está orando por alguma coisa e o não de Deus está vindo. Mas sabia que o não de Deus é uma recompensa para nós também? Eu disse no começo, às vezes a gente acha que é sim, mas a resposta de Deus para nós é não. E às vezes o não para nós é a melhor coisa que Deus poderia fazer. Então, quer o sim de Deus ou quer o não de Deus, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados e guiados segundo o seu propósito. Então, às vezes o não de Deus para você agora é o bem que está cooperando para você não quebrar a cara. O não de Deus, ó, calma aí, segura aí, é uma resposta. Uma das piores coisas que Deus poderia fazer com a gente era entregar a gente para a gente viver para os nossos próprios desejos. É por isso que Deus tem que falar, não, segura aí. Tiago, então quer dizer que Deus não vai fazer nada? Muito pelo contrário. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, Deus está trabalhando, às vezes, no silêncio. Tá? Então, assim, a oração é esse algo interessante. Então, como se relacionar com Deus? Como a gente se relaciona com Deus? Orar é se relacionar profundamente com Deus. O que é oração? É um relacionamento profundo com Deus. Então, Tiago, o que eu falo para Deus? Vamos passar rápido, então, sobre a oração do Pai Nosso. Então, o que a gente fala para Deus quando a gente vai orar? O texto continua dizendo, e eu quero dizer, a primeira coisa que pode falar para Deus é assim, Senhor, muda a minha forma de ver o mundo. Por que eu digo isso? Porque a oração começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu até trouxe a ênfase ali no Pai e no céu de novo, porque nós vivemos aqui nessa terra, nós vivemos com as experiências aqui dessa terra, mas Deus não está vivendo nesse plano nosso aqui. Deus está presente aqui com a gente, mas Deus ele está no céu. E todas as vezes que a gente imagina que Deus está no céu, a gente pode entender que Deus está num plano superior ao nosso. Deus está acima de nós. E às vezes a situação foge do nosso controle, mas elas não fogem do controle de Deus. Todas as vezes que você orar assim, Pai Nosso que estás no céu, entenda que Deus está num plano superior e Ele está cuidando de tudo, Ele está controlando tudo. Foge do seu controle, porque nós somos pecadores e somos falhos, mas não foge do controle de Deus. Não, as situações elas não fogem do controle de Deus. E quando a gente entende que Deus está no controle de tudo, num plano maior que a gente entende, Deus nunca perdeu o controle do mundo. Deus nunca, e não é da sua vida que Ele vai perder. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Deus nunca perdeu o controle do mundo. Então, assim, Deus continua fazendo as coisas do jeito dele. Então, assim, tem uma frase de um camarada que eu gosto, do Josemar Bessa, interessante. Olha o que ele fala. A oração, ela nos lembra que nós não estamos no controle, mas nós podemos estar perto daquele que está. Então, quando você orar para Deus, assim, Pai Nosso que estás no céu, você lembra, Senhor, ora assim, Senhor, muda a minha forma de ver o mundo. Eu não quero pensar que o mundo é só isso daqui. Eu quero pensar que o Senhor está no céu, cuidando de mim, e, mais do que isso, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Então, é por isso que nós oramos, Pai Nosso que estás no céu. Só que a oração também continua. E a gente não pede para Deus mudar só a nossa forma de ver o mundo. A gente pede para Deus mudar também as nossas vontades. Olha o que diz o versículo 10. Venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra reino aí que eu destaquei, traz a ideia de governo. Tá? Todo reino tem um governo. Eu amo série medieval. E uma coisa que eu percebo é que todo reino tem um estilo de governo. Quando a gente ora assim, Senhor, seja feita a sua vontade, nós estamos orando assim, Senhor, que o seu governo esteja estabelecido aqui nessa terra. A sua forma de viver o mundo, a sua forma de fazer o mundo, infelizmente, nós vemos um mundo de pessoas militantes. Todo mundo tem uma causa para militar. Todo mundo tem eu estou certo. E aí do lado a gente tem a galera do PT, do outro lado a gente tem a galera do Bolsonaro, e aí depois todo lado tem outra galera, e tem outra galera, e a gente vai vendo todo mundo se matando. Não, mas eu estou certo, não, você isso aqui lá, isso aqui lá, isso aqui lá. Todo mundo tem uma bandeira, não, proteção aos animais, não, proteção à vida. Então, todo mundo tem uma forma. Por quê? Porque nós vivemos no reino do eu. Nós vivemos um reino das pessoas que cada um quer controlar a vida dos outros. E eu não quero só votar no candidato A. Eu quero que todo mundo saiba que eu vou votar no candidato A e eu quero obrigar todo mundo a votar no candidato A. Não, por quê? Porque a gente vive nesse mundo de pessoas imperfeitas e caídas. E quando a gente fala assim, Senhor, seja feita a sua vontade, isso é contra a cultura. É falando assim, Deus, muda a minha vontade. E a gente fala assim, Deus, sozinho eu não consigo. Deus, sozinho eu não consigo, eu preciso do teu governo. Muda, Deus, a minha família, muda os meus negócios, muda a minha empresa. Eu tentei liderar até agora, Senhor, muda o meu ministério, muda a minha casa, muda a forma que eu vejo o mundo, muda tudo isso daí. É por isso que o Tim Keller tem uma frase muito joia e muito interessante. Ele diz assim, o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas é moldar a minha vontade a dele. Olha que negócio incrível. Quando a gente ora, faça, Senhor, a sua vontade, eu estou dizendo, Senhor, muda as minhas vontades. Mas o texto continua. A oração do Pai Nosso, ela continua. Está vendo por que a gente não pode orar? Pai Nosso, está no céu, não esqueça de vosso nome. Por quê? Porque tem muita coisa dentro disso. O texto continua dizendo, dá-nos hoje o pão de cada dia. E quando a gente ora isso daí, a gente precisa orar assim, Senhor, me faz uma pessoa grata. Gente, nos tempos de Jesus, as pessoas morriam muito mais de fome do que as pessoas morrem hoje. Acredite você ou não, a grande maioria dos seguidores de Jesus seguiam Jesus ali para poder comer, porque sabia que ele multiplicava pão, dava vinho. Não, vamos seguir esse cara aí, porque pelo menos o almoço e janta está garantido. As pessoas não tinham tantas condições igual a gente tem hoje. E você já percebeu que as coisas, por mais que pareçam difíceis, elas estão muito mais fáceis hoje do que antigamente? Hoje você consegue comprar coisas com muito mais facilidade do que antigamente. A gente consegue construir, comprar coisas, é mais fácil. Olha, existe uma pesquisa que diz que a próxima geração, a geração posterior, ela sempre vai viver melhor do que a geração atual. Então, olha que interessante. Você já não vive muito melhor do que os seus pais viviam quando tinha a sua idade? Os seus filhos já não vivem muito melhor do que quando você tinha a idade deles? Não vive? Muito melhor, tem muitas regalias, muito mais. E provavelmente os seus netos vão viver melhor do que você criou os seus filhos. Por quê? Porque as coisas, elas assim, por mais que estão difíceis, elas estão mais fáceis do que antigamente. E quando a gente ora assim, Senhor, me dá o pão de cada dia, vamos fazer uma pesquisa rapidinha aqui. Quem almoçou hoje? Você agradeceu a Deus pelo rango de hoje? Então, quando a gente ora assim, Senhor, o pão nosso de cada dia, a gente tem que orar assim, Senhor, mas muito obrigado pelo pão de ontem também. E pelo pão de anteontem. Senhor, e obrigado, porque eu estou orando aqui com uma camiseta bem legal, estou com short, estou com calça, tenho uma casa. Eu consigo orar, Deus, e falar porque eu tenho minha boca perfeita. Então, quando a gente ora, assim, Senhor, o pão nosso de cada dia, não é só pedindo pão. É, Senhor, o meu coração precisa estar grato. O meu coração precisa estar grato.
e a gente pode correr o risco de passar por essa vida sem agradecer a Deus pelas coisas ordinárias que Deus nos dá todos os dias. Só que a oração não para por aí. A oração continua falando: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você orar essa daí, você fala: Senhor, muda quem eu sou. A palavra dívida, aí, eu sei o que é uma dívida. Você sabe o que é uma dívida? Aquele negócio que não te tira o sono. Sabe, isso é uma dívida. Aquele negócio que você vai dormir e fica: meu Deus, tem que pagar aquela conta. Então, todo mundo sabe o que é uma dívida. Mas por que nós estamos em dívida? Por que Deus tem que perdoar as nossas dívidas? Será que é Deus só ir lá no banco e perdoar a minha dívida? Não, não é isso. A Bíblia diz que Deus nos criou maravilhosamente bonitos e perfeitos. Mas um dia a gente decidiu olhar para Deus e falar assim: Deus, eu sei me virar. Eu quero viver a vida do meu jeito. E quando a gente fez isso, a gente criou um problemão. E nós entramos em débito com Deus. E existe uma dívida pendente. E sabe o que essa dívida faz? Ela nunca será paga. Porque ela vai gerar juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. O jeito que a gente leva a nossa vida nos conduz à morte. É por isso que existe tanta morte no mundo. É por isso que você vai morrer um dia. Porque o pecado, essa separação de Deus, trouxe morte para o mundo. E nós vamos acumulando dívidas. E essa dívida, ela não é só física. É uma dívida espiritual, uma dívida eterna. É por isso que você não está só morto fisicamente. Você vai morrer espiritualmente e eternamente. E quando a gente ora assim: Senhor, perdoa as minhas dívidas, a gente tem que orar pensando no seguinte: Deus amou o mundo de uma maneira tão incrível que Ele decidiu olhar para você todo extrapolado, estraçalhado e todo sujo, e Ele pegou o seu boleto e Ele pagou o seu boleto. Ele pagou a sua dívida. A Bíblia diz que existe uma carta de dívida sobre nós. E Deus pegou essa carta, Ele rasgou essa carta de dívida. Ele pagou essa carta com preço de sangue. Sabe uma coisa sobre você? Você é uma pessoa que foi criada por Deus maravilhosamente. Mas você também é um pecador e você peca demais. Só que sabe outra coisa que você pode lembrar quando você orar essa frase: Senhor, perdoa as minhas dívidas? Você pode lembrar que você é alguém que foi amado e perdoado por Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou o meu passado. Eu não sou a minha história. Eu não sou a minha dívida. Eu não sou aquilo que as pessoas olham para mim e falam: fulano é isso. Você é alguém perdoado, perdoada por Deus. Quando Jesus foi para a cruz e derramou o sangue dele, Ele estava lembrando de você e o seu passado nojento e falando: sabe o fulano que todo mundo fala que é nojento? Eu estou pagando a dívida dele. Ele e ela não mais será lembrado pelo passado, agora ele será lembrado com uma nova identidade. Então, quando a gente lê essa frase, a gente ora isso daí, tem que orar assim: Senhor, muda quem eu sou. E hoje Deus está falando para você, Ele mudou o seu status. Você não é mais só um pecador, você é amado e perdoado por Deus. E o tanto que você foi perdoado por Deus, Deus está falando assim: agora você precisa fazer isso com os outros. É jogar isso para frente. Falar para outras pessoas também que elas são amadas e perdoadas também. Jesus nos convida a fazer isso, só que a oração não para por aí, o Pai Nosso. A última parte da oração do Pai Nosso diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e é a glória para todos sempre. Andar com Deus não nos isenta de tretas e problemas. Você vai passar por muitos problemas. Talvez está chegando na igreja e pensando assim: vou na igreja que a minha vida vai melhorar. Vai nada. Muita coisa vai piorar. Vai começar a aparecer problema, vai começar a fazer um montão de coisa. Por quê? Ser cristão não é uma forma de você fazer: agora eu vou viver sem problema. Não vai te livrar de problemas. Ser cristão não vai te livrar de sofrer.
Não é isso que Jesus está falando aqui. Então, Deus, Ele não está só preocupado em nos livrar dos problemas, mas quando a gente ora isso aqui, Senhor, não me deixe cair em tentação, a gente precisa lembrar que Deus está nos treinando e nos forjando o tempo todo. Deus está nos forjando, Deus está trabalhando em nós o tempo todo e nos trabalhando, nos treinando para a gente sair melhor do que a gente começou, sair melhor do que antes. Nós vamos sair dessa fase melhores do que antes. Eu posso afirmar, nós saímos da pandemia muito melhores do que antes. Só não aprendeu com a pandemia quem não quis. Todos nós temos oportunidades de vencer, de trabalhar, de conquistar. E as situações, elas não são para nos derrubar. É por isso que Jesus fala assim, olha, não me deixe cair em tentação. Ou seja, me trabalha comigo, Deus. Porque uma vez eu preguei sobre tentação e provação. Nós somos provados o tempo todo por Deus. Deus está trabalhando e mudando as coisas na nossa vida. Então, a oração não é só um livramento da tentação, mas é uma preparação para a batalha. É por isso que quando você orar isso aí, você fala assim, Senhor, me prepara para viver essa guerra. Me prepara para poder viver em missão. E eu até destaquei ali a palavra tentação. Essa palavra tentação é realmente uma tentação na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente quer viver só para nós. Então, quando você orar isso daí, Senhor, não me deixe viver só para mim. Não me deixe viver só para o meu ventre, não me deixe viver só pensando em mim, mas me ajuda a viver, Deus, pensando nos outros, me ajuda a viver pensando no próximo, pensando que tem pessoas que precisam se relacionar profundamente com Jesus. Então, quando você vai trabalhar, é diferente, quando você vai para a escola, é diferente, quando você faz negócios, é diferente, porque você não faz só pensando em se dar bem, você faz pensando também no outro. Então, quando a gente ora isso daí, cuidado para orar isso daí, porque quando você ora isso daí, Senhor, me prepara para poder viver em missão, Deus começa a fazer, e Deus começa a mover coisas. Então, essa é a oração do Pai Nosso, é isso que nós vivemos. Então, assim, eu quero convidar você para orar agora, só que orar diferente. Eu quero que você feche seus olhos aí, se você puder. E nós vamos orar, a oração do Pai Nosso. Mas eu quero que você ore pensando exatamente isso que nós falamos aqui. Quero que você ore pensando dessa forma. Então, assim com seus olhos fechados, não tem ninguém olhando para você, nós vamos orar. Senhor, Pai Nosso que estás no céu. E quando você orar, Pai Nosso, eu ouvir a palavra Pai Nosso, você se lembre que você tem um Pai que está no céu, que cuida de você, que quer se relacionar com você. Às vezes você tem muita saudade do seu pai, saudade de ouvir, de brincar, de conversar. Então está a hora aí de você experimentar um pouco disso. Pai Nosso que estás no céu, Senhor meu Pai, cuida de mim. Santificado seja o teu nome, Deus, que o seu nome seja santo, entronizado na minha vida. Senhor, venha o seu reino, ou seja, Senhor, muda as minhas vontades. Seja feita a sua vontade sobre a minha vontade, assim na terra como no céu. Senhor, o pão nosso, o pão que eu comi hoje no almoço, Deus, o pão que eu comi ontem, que eu comi anteontem, Senhor, muito obrigado. Então me faz alguém grato, não me faça ser, Deus, uma pessoa orgulhosa, ingrata, que só desfruta, mas não agradece. Senhor, perdoa as minhas dívidas, Deus, e talvez tenha alguém aqui hoje à noite, Deus, algum amigo nosso aqui, que chegou aqui e achando que não tem mais esperança, talvez assim, nem vem por isso, mas começa a pensar assim, não, mas eu já errei demais, o meu nome está queimado, aí todo mundo fala de mim, todo mundo pensa de mim. Deus, então, para esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, seja o Pai que perdoa dívidas. Só que muito foi perdoado, entende que muito foi amado. Então essa dívida do tamanho do mundo aí que você tem, Deus perdoou ela na cruz, enviando Jesus. Deus perdoa os seus pecados. Você é sim
mais pecador do que você acha que é. Só que você é mais amado por Deus e perdoado do que você acha que você é. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não me deixe, Deus, cair em tentação. Mas me prepara para viver em missão. Me prepara para viver, Deus, uma vida que leva outras pessoas a conhecerem, lá dando uma aula, lá Deus vendendo um produto, Deus lá limpando um chão, Deus cobrando uma nota, atendendo um cliente, Deus fazendo um lanche, fazendo Deus um almoço, Deus fazendo um café, Deus dirigindo uma van, dirigindo um carro, Senhor, pagando as minhas contas na fila do posto de gasolina, na fila do mercado, Deus, aonde quer que eu esteja, estudando uma prova, me ajuda e me prepara para viver em missão, me prepara para essa batalha e não me deixa só pensar em mim, me livra dessa tentação de pensar que eu existi, que eu existo só para mim. Deus, me livra de mim mesmo e me faz olhar para os outros com os mesmos olhos que o Senhor olha para mim. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Então eu gostaria de que você refletisse e que você praticasse durante a sua semana 3 coisinhas rápidas. A primeira delas é: orar não é só falar ou repetir palavras bonitas, mas orar é se relacionar profundamente com Deus. Então, você tem feito isso? Você tem só orado, falado um montão de palavra bonita, ou você tem se relacionado? Segunda coisa, eu quero que você grave para a sua semana: Deus sempre responde às nossas orações. Você já teve alguma oração respondida por Deus? Sim? Você já agradeceu por isso? Não se esqueça de agradecer a Deus por isso. E por último, quero que você grave algo muito especial: a oração não muda a vontade de Deus, mas a oração molda a nossa vontade para a vontade dele. Que Deus abençoe a sua vida assim de uma forma topíssima, que é uma palavra que eu inventei, mas que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que você hoje possa, antes de dormir, orar, e orar sem sono, orar aquilo que a gente aprendeu hoje, orar dessa forma. Orar é ir contra a cultura.